Aliás, depois eu vou enviar para vocês já vou deixar o link das aulas numa mensagem de WhatsApp para todos, assim vocês vão poder continuar. E quem não perdeu alguma vai poder participar. Eu vou começar já colocando aqui a continuação do que nós tínhamos visto, que nós estávamos falando do Paulo, que Paulo, depois ele entra num outro aspecto que é bem interessante, que ele depois de dar aquela chacoalhada na igreja, né? Dar aquela mexida na igreja, ele faz uma outra coisa que é muito legal. Ele começa aí, agora, um espaço de orientação. Ou seja, é mais uma pastoral, né? Para os Gálatas. Ou seja, como eles deviam proceder. E é onde ele entra falando da vida controlada, dirigida pelo Espírito. E nesse episódio, nesse trecho da carta, ele tem uma mudança que é bem significativa, na qual ele começa a falar das obras da carne e das obras do Espírito. E quando Paulo fala da obra do Espírito, nós paramos, ele estava falando justamente no versículo 15, e ele faz uma colocação bem interessante, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para que não se destruírem mutuamente. Ou seja, no relacionamento, no cuidado, ele começa a tratá-los, fazer essa pastoral, e é onde ele entra agora. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum sofrerão os desejos da carne. Lembra que a gente falou que o desejo da carne é mesmo que concupiscência, é o gostinho pelo pecado, ok? E aí, no versículo 19, ele começa dizendo, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, e orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já antes adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, Paulo tem aquele instante de se identificar com os Gálatas, e nesse momento, Paulo faz uma colocação muito séria com relação à vida cristã. Mas antes ele tinha dito, olha, vocês têm que viver controlado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Quem é controlado pelo Espírito não realiza as obras da carne. Eu me lembro que o pastor Edson dizia que, quando é obra da carne, e ele fazia uma relação muito interessante. Se o cara está na carne, ele está no bife, está lá na picanha. Ou seja, está controlado e dirigido pelos seus sentimentos, pela sua vontade, pelos seus desejos. Ele não, na verdade, ele é um descontrolado. E justamente uma pessoa descontrolada, que não tem controle sobre si mesmo, é que realiza essas obras. Não tem controle sobre a sua vontade. Ele é dirigido e ele é direcionado pelo desejo do seu coração. E se não está debaixo do Espírito, e aí entra um outro aspecto bem interessante. Quem está controlado pelo Espírito, quem vive debaixo do Espírito, tem o desejo das coisas que são do Espírito. Quem é controlado pela carne, tem os desejos que são os desejos da carne. E ele coloca alguns pecados aqui, ele relaciona alguns, e alguns são de algumas áreas específicas. Só para vocês terem uma ideia, tá? Bem rapidamente, para a gente não perder muito tempo, ele coloca aqui alguns pecados sexuais, ele coloca alguns pecados religiosos, ele coloca alguns pecados sociais e também alguns pecados pessoais. Nos pecados sexuais, ele coloca ali porneia, que é a imoralidade sexual. Porneia tem uma palavra que é muito conhecida no português, que é pornografia, tá? E também daí da imoralidade sexual, pegou e abarca tudo isso que está aí dentro. Ele também fala de a catársia. A catársia é a impureza para a adoração. Portanto, meus queridos, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro,
Lembra que ele escreve que se há alguma virtude nisso, pensai? Ou seja, tudo que atrapalha o teu relacionamento com Deus, que é desse mundo, e impureza no sentido espiritual. E também que você está impuro com os seus pensamentos para chegar na presença de Deus. E alçageia no original é liberdade, ou é traduzido por libertinagem, ou lascívia. Libertinagem é o descontrole, ou seja, e lascívia é muito mais claro. É quando você provoca em alguém um desejo sexual que não possa ser plenamente satisfeito. E nos pecados religiosos, ele traz idolatria e, conhecido de todos nós, toda e qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar na sua vida é o seu ídolo. Farmaqueia, e foi traduzido como feitiçaria, ou seja, para a gente é muito claro que o farmaqueia é algo de magia, de bruxaria e qualquer envolvimento com coisas ocultas. Ectrai, ódio. O ódio é algo que destrutivo. Eris, que é o que foi traduzido como, que algumas traduções trazem como discórdia. E discórdia, gente, é simplesmente você com o propósito específico de atingir um posto ou conseguir alguma coisa daquele que está conduzindo. E também tem zelos, que é muito comum no período do namoro ou nos relacionamentos, e foi traduzido como ciúmes. Ciúme também é um pecado social. E ciúme é um negócio complicado. Não vou especificar cada um, eu só quero que vocês tenham noção da profundidade na qual eles vêm. Timói, que é a ira, e também eriteiai, que é o egoísmo, discórdia. O eriteiai é quando você, para satisfazer o seu desejo, você se posiciona contra e não só cumpre o propósito só de discordar, mas simplesmente de causar aquela chamada revolução. Ele é bem mais além, ele é um pouco mais pesado. E lógico, ainda avança no dissensão. Qual é a dissensão? O que é dissensão? Você precisa um exemplo muito claro de dissensão. Nós temos um grupo hoje no Brasil que é de direita, um grupo que é de esquerda, um grupo que é de centro. E ambos procuram sempre apontar os defeitos dos outros e colocar em outdoor para que o outro seja desqualificado, para que ele possa dizer, eu sou o bom, eu sou tal, e esse cara está falando aí é tudo besteira. Ou nada do que ele faz presta. Facções, ou heresias, que também vai na mesma raiz de plantar uma semente no terreno do vizinho, de maneira que ela cresça e destrua a plantação dele. Lembra aquela história do joio no meio do trigo? Vai mais ou menos nessa mesma direção. E lógico, tem também aí o pitonoi, que é a inveja, ou como no inglês é o envy. Inveja, gente, é quando eu desejo o que o outro tem para mim, sem dar crédito à forma como ele conseguiu para ele. O que ele tem, ele acha que é o que eu mereço e que ele não merece. É horroroso isso. É doentio. Pecados pessoais. Metai, que é o hábito da bebida desenfreada. E, gente, bebida, nós temos no Brasil, nós temos um problema seríssimo com o alcoolismo. E pessoas que são dependentes químicas. E vai tudo nessa direção. Descontrolado. Ela perde o controle. E ela perde não só o controle quando bebe, mas quando está controlada pela bebida. O metai, ele transforma a mente da pessoa e subverte a mente. E comói, para quem eu tenho uma dificuldade danada com isso aqui, porque há um limite. É por isso que Provérbios fala, quando você estiver sentado na mesa do rei, coloca uma faca na sua garganta, né? Gente, a gente tem que comer o suficiente para viver. O que passou disso, o exagero, o excesso, é o chamado glutonaria.
E lógico, o Brasil, nós temos um problema sério com essa história, porque é um país que a gente viveu dificuldade muitos anos e agora algumas pessoas têm um pouco mais de fartura. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, quando vocês olham para mim de perfil, eu não tenho barriga, tá? Eu tenho corpo recuado, entendeu? Não fica achando que... Mas eu tenho tentado, lógico, buscado me controlar. E outra, fica aqui a dica para você. O controlar tem a ver com o que nós vamos ver lá um pouco mais para frente. A ideia era passar isso para vocês, lógico que a gente não vou me aprofundar. E ele entra no 22 com uma frase que é maravilhosa. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Perceba uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade. Eu vou ratificar aqui. Mas o fruto. Não são os frutos. Lembra que ele falou atrás de andar no Espírito, de viver no Espírito. Ele mostra o que são as obras da carne. E ele mostra agora o que é o fruto do Espírito. E eu acho muito legal quando você pensa em fruto do Espírito, que é uma coisa só. E eu gosto muito da ideia que o pessoal costuma usar nas ilustrações. Eu não coloquei aqui, com o propósito de ser o mais objetivo, é da mexerica. Mexerica, o fruto. Mexerica, pocã, tem a bergamota em alguns lugares do país. Mas é aquilo mesmo. É um fruto só. É uma coisa só. Ah, tem os gominhos, mas é um fruto. E, gente, o que Paulo está dizendo aqui, presta muita atenção, ele está dizendo o seguinte, olha, com tudo isso, com toda essa bagagem que você já adquiriu, com tudo que você já entendeu até agora, imagina, eu vou parar aqui só para você ver meu rosto, imagina uma laranjeira. Eu vou fazer cara de laranjeira aqui. Estou com cara de laranjeira? Estou parecendo uma laranjeira? Só não está verde. Tá. Imagina a laranjeira falando assim, agora eu vou dar laranja. Nasceu, brotou a laranja. O ensino de Paulo é exatamente isso. A árvore não tem que fazer força para dar o fruto. É algo natural. Quando você entende que controlado, dirigido pelo Espírito Santo, você dá fruto. E é por isso que ele usou essa expressão, o fruto do Espírito. É por isso que ele está dizendo para você, nós temos que continuar frutificando. O fruto do Espírito é, e a linguagem é singular o tempo todo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Gente, e o pior é que aqui no final está ali, ó, e domínio próprio. E lembra que ele está falando da lei? Lembra que ele está falando do domínio da lei? Lembra que está sendo imposto a lei para o pessoal da Galácia? E ele coloca, contra essas coisas, não há lei. Não há lei. Ou seja, é o princípio de que, controlado, dirigido pelo Espírito, a lei ficou abaixo desse nível. E é por isso que eu repeti a frase de Jesus, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Quando a gente sacar isso, quando a igreja entender isso, que andar no Espírito é a solução para a igreja viver nesse mundo, com as suas incertezas, com as suas incoerências, com as suas idiosincrasias, com os seus pecados, com as suas maldades, com as suas guerras. E o fruto aparecer na vida de cada um de nós, e aí o mundo começar a enxergar isso, o mundo começa a vir para a igreja, porque vai entender que na igreja está a solução, porque na igreja vai encontrar com Cristo, porque as pessoas que lá estão controladas, estão dirigidas, estão debaixo do controle do Espírito Santo e conseguem entregar e servir um ao outro. Paulo vai falar disso um pouco mais à frente. Com essas características, com isso que lhes é próprio, com isso que lhes é natural, vivenciar nesse mundo
e atender à necessidade do mundo. Gente, o que o mundo está precisando hoje? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Exatamente, a igreja tem o que o mundo precisa. E ele complementa. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Andar no Espírito é a solução para a igreja. Andar no Espírito é a solução para o mundo. Andar no Espírito é a solução para que o mundo conheça a Deus. Crucificaram a carne, ou seja, quando eles se crucificaram a carne, é deixar a carne na cruz. E eu vi em alguns lugares, algumas pessoas que tem um quadro que fizeram uma ocasião, colocaram lá na igreja, tem uma cruz e está lá o eu crucificado. O eu na cruz. E aí, com o eu na cruz, ou seja, o eu morto, o homem velho morto, e aí você deixar o Espírito controlar, dirigir todo o seu ser, controlar o seu viver, a diferença começa a acontecer. As pessoas à sua volta vão dizer, escuta, o que aconteceu com você? Você está diferente. Você está mais feliz. Me conta o que está acontecendo, o que aconteceu com você, que você mudou tanto. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Querido, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu descobri esse negócio de andar no Espírito, de viver no Espírito, eu tive um problema. E o problema foi olhar para as pessoas dentro da igreja e eu comecei a controlar as pessoas. Peraí, esse cara não está no Espírito, não. Gente, em algumas situações eu cheguei a ver discussão, contenda, problema dentro da igreja, e os meus olhos começaram a ver isso. E eu me achava o quê? Eu sou bom. Eu sou tal. Eu sou o the best. Isso aí eu não faço. E Paulo, quando entende que as pessoas começam a viver no Espírito e começam a entender e que percebe a dimensão de que é estar próximo de andar de Jesus, ser controlado por Jesus, dirigido e controlado pelo Espírito, você começa a perceber que tem algumas pessoas que não estão, nossa, quase que eu falo nessa mesma pegada, no mesmo propósito. Algumas pessoas não estão vivendo isso. Consequentemente, aí você vai falar, ih, tá gelado. Tá no bife. Tá na carne. Sabe o que aconteceu? Você voltou no mesmo patamar deles. Eu aprendi isso, eu tive que alguma dificuldade para aprender isso. E Jesus me ensinou. Provocando uns aos outros e tem inveja uns dos outros. Tem inveja uns dos outros, gente. Seria a mesma coisa que dizer o seguinte, eu quero aquilo que você tem, ou eu quero estar no mesmo patamar que você. Ou olhar para o outro que está numa condição melhor e começar a se nivelar, gente. O nosso nivelamento não deve ser com o homem, não deve ser com o líder da igreja, não é com o pastor, não é com o diácono, não é com o pessoal do coral, do conjunto musical. Não, 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 não. A nossa referência é Cristo. O nosso alvo é Cristo. A nossa busca é chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. E ele continua, porque agora nós terminamos o capítulo 5 e entramos no capítulo 6. E eu quero... deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para lembrar os irmãos que o pastor Itamir já está em casa e já está bem, graças a Deus. E no próximo domingo, se Deus assim o permitir, ele estará conosco. E ele entra no capítulo 6. Lógico, gente, nós estamos numa carta, essa divisão de capítulos foi feito, tá? Depois de algum tempo, quando se formou o cânon, e eles acharam que para a interpretação facilitava colocar nessa condição. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos continuando no mesmo assunto. E olha o que Paulo escreve agora nesse versículo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ou seja, você que acha que está bem, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém,
cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Olha que legal que ele usa a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. É lógico. O que Paulo está dizendo aqui para eles é o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido, o paraptomate não é o tomate da nossa igreja, é o paraptomate, quer dizer o seguinte. Aliás, eu não sei se ele está na classe, eu nem vi. Entrou um monte de gente, eu não consegui perceber. Então, tomate, se depois estiver aí, depois você fala. Paraptomate. Ele quer dizer o seguinte: se alguém for surpreendido, foi traduzido como surpreendido, mas essa palavra quer dizer o seguinte: imagina um grupo que está caminhando, imagina uma estradinha bem estreita no alto de um morro. Estradinha, aquela estradinha o pessoal está andando, as pedras estão rolando do lado. Aí alguém que está andando na beiradinha, ele pisa e ele dá aquela escorregadinha. Paraptomate quer dizer exatamente isso. Alguém que está caminhando junto, num caminho, e dá uma escorregadinha. Ou pisa o pé fora do caminho. Se alguém for surpreendido. Ou seja, o cara deu uma escorregada. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí é que é o ponto. Vocês que são espirituais, olha a responsabilidade de quem é espiritual. Quem é espiritual, a atitude tem que ser espiritual. Deverão restaurá-lo com mansidão. Eu estou na igreja há 41 anos. Tenho 41 anos de convertido. E, meus irmãos, eu tive uma época que eu visitei várias igrejas. Por um período, eu fui presidente da Juventude Batista do ABC. E eu conheci também outras denominações. Participei de alguns encontros, de algumas coisas que aconteciam, eventos. E conheci pessoas que foram excluídas de igreja. Porque tinha uma época, gente, que na igreja a gente fazia o seguinte: o cara pisou na bola, o pessoal ia lá numa assembleia e falava: ó, o irmão pecou, e o irmão está sendo excluído do rol de membros, que ele é uma vergonha para a nossa igreja. E, gente, o pessoal achava que isso era comum. Excluía. Eu conheci filha de pastor que foi excluída. Filha de pastor. Ah, porque cortou o cabelo. E aí via. Eu conheci quanta gente que foi excluída e que depois, gente, essas feridas os afastaram, não só da igreja, os afastaram de Deus. E a orientação é muito clara. Primeiro lugar, gente, tem que aprender que nós estamos lutando contra as obras da carne. Depois, aprendemos a ser espiritual. Ele ensina a ser espiritual. E agora, aquele que é espiritual, deverão restaurá-lo com mansidão. Com mansidão. Não é com chicote, não é com vara, é acolher. O ferido tem que ser acolhido. Robertão, você quer dizer que se o cara começar a pisar na bola, viver em balada, viver em orgia e tal, eu vou tratar ele com mansidão? Ele caiu. Gente, e há um limite para tudo, claro. Mas a primeira coisa, a orientação é essa: restaurá-lo com mansidão. E lógico, percebeu que eu enfatizei o paraptomate? É o cara que tem uma escorregada. Agora o cara inverteu, viajou na batatinha, então enfiou o pé na jaca. E acha que está certo. Porque tem liberdade para fazer. Quando a gente fala em liberdade, a gente viu o que a gente falou no domingo passado. Eu vou falar para liberdade. Liberdade de Cristo, nós estamos acima dessas coisas. Muito cuidado. Tratar com mansidão, não é apontando o dedo. Quando você aponta o dedo para alguém, tem outros 3 apontando para você. E um ainda pedindo o julgamento de Deus. Deu para entender a ideia que Paulo está passando? Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. É muito legal que Isaías traz uma frase muito interessante.
Nós estamos vendo que Paulo ele tratou da vida no espírito, e agora ele passa a falar sobre a ética no espírito. Palavrinha-chave. Ética no espírito. Olha o que Isaías escreveu lá no capítulo 42, versículo 3. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Ou em outras traduções, não trilharás a cana quebrada ou a cana trilhada, em algumas traduções. Mas o objetivo aqui, não quebrará o caniço rachado. Ou seja, imagina uma fileira de cana, um canavial, uma delas cai e as pessoas ficam passando por cima. Aquele caído não tem que ser humilhado, não tem que ser pisado. E você, quando vê o caído e o que ele fez, não fique olhando para ele e achando interessante o que ele faz. O propósito aqui é ajude. E o pavio que está apagando, aquece-o. Volta. Meu irmão, eu te amo, estou com você, estou contigo. E ele avança. Olha o que ele coloca. Levem os fardos pesados uns dos outros. E assim, cumpram a lei de Cristo. Qual é a lei? Amarás o teu próximo. Lembra? O Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Na hora que você está na dificuldade, qual é a coisa que você mais deseja? Que alguém venha e te carrega. Socorre. Mateus 23, versículo 4, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Os doutores da lei colocavam o fardo da lei em cima deles, tão pesado, que eles não conseguiam, nem eles conseguiam carregar. E quando alguém pisa na bola, quando alguém escorrega, quando alguém põe o pisa fora, ele precisa de alguém que o ajude a carregar, que ajude a caminhar, que ajude a retornar, que ajude a voltar, que ajude a visualizar e entender o amor de Deus, a misericórdia do Senhor. E se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engane-se a si mesmo. Você não é melhor que ninguém. Porque se você não pecou nessa área, se você não pisou na bola nessa área, se você não escorregou nessa área, se você não pisou fora do caminho nessa área, tem outras áreas que você tem que tratar, porque nós estamos aqui ainda lutando, naquela luta que Paulo já descreveu, contra a carne. E ele avança ainda. Cada um examina os próprios atos. E então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. A dificuldade que você tem não é a que eu tenho. Em algumas áreas, eu estou trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando em mim. Eu estou no processo de crescimento. E o processo de crescimento espiritual, que ele quer mostrar aqui, é que nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. E quando olhou aquela mulher sendo apedrejada, que queriam apedrejar, o que ele falou? Escuta, quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A lição é muito clara ali. E depois ele chega para ela, onde estão os seus acusadores? Não te condeno? Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Aí no versículo 6, ele diz o seguinte, nós que estamos começando, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E nós não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Perceba que ele está dizendo, ele começou falando de se alguém escorregar, se alguém der uma mancada, se alguém estiver fora, se alguém... E agora ele fala o seguinte, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. E essa palavra aqui, ela traz
Agostinho, o Santo Agostinho, ele entende que é no propósito de ofertas, de ajudar e de sustentar. Já outros intérpretes, já, vamos assim dizer, modernos, eles entendem que nesse aspecto aqui, esse partilhar as coisas boas é com quem está ensinando a palavra de dizer o resultado, independente das duas coisas. Vamos pensar nas duas linhas. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instruiu. Pois que a Bíblia diz, não atarás a boca do boi enquanto debulha. Ou seja, eu não estou dizendo aqui, você vai falar agora de dízimo. Não, meu irmão. Nós estamos além de acima desse negócio de dízimo. E é por isso que na nossa igreja, nós temos oferta missionária de fé. Ou seja, é além do dízimo. Nós contribuímos para a obra missionária além do dízimo. Além daquilo que nós do que a gente deveria. Porque a lei dizia que era dar 10%. Nós estamos acima da lei, nós já passamos desse estágio. Aí você pode dizer assim, pô, Betão, mas eu estou com uma dificuldade aí financeira. Gente, Deus conhece teu coração. Andar no Espírito nos dá essa liberdade de saber que Deus conhece a nossa estrutura, sabe como nós somos, e Deus sabe, inclusive, como é o teu trabalho, o teu dia a dia. E é por isso que Deus tem te abençoado lá. E não somente isso, mas é muito legal, que eu tenho o privilégio de alguns irmãos que entram em contato comigo via WhatsApp, tá? Como, por exemplo, a irmã Maria Alice, e a gente troca informação da palavra, e a gente compartilha a palavra, coisas boas, para edificação. E é maravilhoso ver a maneira como Deus trabalha na vida de cada um e como Deus revela. Gente, Deus não revela tudo para uma pessoa só na igreja. Nós somos um corpo. Por isso, compartilha com a tua esposa, compartilha com o teu esposo, compartilha com o seu filho, compartilha com o seu vizinho, compartilha com o seu irmão. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aquelas coisas boas que você está pegando do Senhor. Percebeu que eu fui nos dois sentidos? A palavra aqui dá margem para os dois sentidos. E outra coisa que é muito legal. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Lei da semeadura. Queridos, Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele deixa você plantar o que você quiser nessa vida. Ele permite que você plante o que você quiser. Mas Ele é tão justo, tão justo, tão justo, que você colhe exatamente aquilo que você plantou. Maravilhoso, né? E é por isso que Paulo escreve. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, algumas vezes você fala de Jesus para alguém e a pessoa não recebe muito bem, ou ela ignora, ou ela simplesmente se mostra indiferente e parece que nada aconteceu. E você continua semeando. Aquele teu primo, aquela tua tia, aquele teu cunhado, parente. Gente, é maravilhoso plantar no coração dessas pessoas. Essa semana eu tive uma experiência muito jóia. Eu tive com um grupo que estava se despedindo, saindo do país, e tinham lá várias pessoas que não eram crentes. E eu pude orar por todos. Orar pelas aqueles que iam e orar por aqueles outros que lá estavam. Ah, Beto, você faz isso para aparecer? Não. O meu propósito é abençoá-los mesmo. Não porque eu sou o the best, ou melhor. Eu não estou naquele período, naquele nível espiritual ainda, que eu sou me acho tal. Eu sou, gente, um pé de chulé que preciso da graça e da misericórdia de Deus. Eu não posso dizer, você já saiu do beabá, do espiritual? Talvez. Talvez eu esteja no primeiro ano, estou no primário. Eu estou aprendendo, estou crescendo. Nesse processo, eu estou procurando plantar. Eu estou procurando semear. E semear, gente, em todas as direções. E é para mim, que estou aprendendo, e para você, que já é espiritual, né? Que Paulo já escreveu para você, que vocês que são espirituais. Isso é para você, que é crente, firme, fiel.
Bênção. Você quer bênção? Planta. Esparrama a semente e derrama da bênção. Lógico. Dê fruto. Frutifica. Frutifica no seu amigo, no seu vizinho, na sua escola, no seu trabalho, lá na sua vizinhança. Vai frutificando. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Lógico. Vamos cuidar primeiro do que são da família da fé. Quem é a família da fé? Aqueles que estão próximos da gente dentro da igreja. É levar 1 quilo de alimento lá para o MAS. Ai, Betão, eu nunca levei. Não, não tem problema, querido. Você pode, na sua oferta, colocar, olha, essa oferta é para o MAS. Ah, mas agora eu estou desempregado. Então, você não tem que ofertar. Você é o tipo que tem que receber. E você tem que dizer, ó, igreja, estou passando por uma dificuldade, estou desempregado. O que eu tenho, que eu estou recebendo o auxílio de desemprego lá, dá para pagar a conta de luz, a conta de água e de telefone. E malemar a internet, precisa de ajuda. E a igreja vai dar uma cesta básica para você. Você é doméstico da fé, você é o primeiro a receber. Não, eu preciso de ajuda para fazer um currículo. Espera aí, vamos encaminhar. A Paulinha vai encaminhar você para o pessoal lá que dá, inclusive, a consultoria nessa área. Como é que eu faço um currículo melhor apresentável, com a minha experiência profissional? Passa lá no MAS, o MAS faz isso para os membros da igreja. Estou com um problema em casa, gente, estou com um problema com relacionamento com a minha esposa, esse negócio de home office, ficar em casa os dois, virou uma confusão, está um problema lá em casa? Vai lá na igreja. Vai lá procurar o pessoal do MAP. Chega lá, irmãos, estou com essa dificuldade, preciso de ajuda. E os irmãos vão conversar, vão trabalhar com você, com a sua esposa, com seus filhos. É essa ideia. É essa ideia que Paulo está dizendo que a igreja tem que ter como realidade de uma igreja que está andando debaixo do Espírito, controlada pelo Espírito, dirigida pelo Espírito. Quando a igreja está controlada, dirigida pelo Espírito, os nossos olhos são os olhos de Cristo. E a gente olha para os irmãos, olha para a igreja com os olhos de Jesus. E a visão tem que ser a visão de Cristo. E entendendo que ninguém é melhor que ninguém. Que nós estamos todo mundo no mesmo patamar e estamos precisando um ajudar o outro. E um apoiar o outro e um carregar o outro. Em alguns instantes, irmão, nós vamos ter que carregar alguns do colo. E quando a igreja conseguir aprender isso e viver isso, minha gente, a cidade de Santo André vai querer conhecer essa igreja. A cidade de Santo André vai querer conhecer esse grupo, essa comunidade, esse povo. E vão querer andar com a gente. Escuta, quem são vocês? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Como é que é essa alegria entre vocês? Como é que é esse partilhar? Como é que é esse compartilhar de bênção, de alegria, de bênção entre vocês? Como é que é isso? Como é que isso aconteceu? Como é que é esse processo? Lembra que Paulo está escrevendo a uma igreja, a um grupo, a uma comunidade que estava sofrendo uma invasão cultural ruim, devastadora, separadora e que estava comprometendo a integridade do grupo. E olha como ele está finalizando a carta. Ele está indo para o final. Ele está indo para a explicação. E ele depois ele escreve assim: veja que letras grandes estou lhe escrevendo de próprio punho. Nós já conversamos sobre isso. E há muitas pessoas que falam que justamente que nesse momento fica muito evidente que Paulo tinha um problema de saúde, o problema de saúde dele era visual, ele tinha um problema nas vistas, tá? Calvino diz o seguinte, letras grandes, quando ele está escrevendo com letras grandes, ele usa da mesma forma, quando ele escreve em outras cartas, ele está colocando para chamar atenção que é Paulo que está escrevendo, e com letras grandes a identificação, que a autoria é dele, para que ninguém assumisse a autoria do que ele escreve. É uma interpretação. Com letras grandes, também tem o propósito de dizer, quando o grego escreve em letras grandes, ele não só está enfatizando o texto, mas está dizendo, é para que você entenda que esse texto foi escrito com um propósito, com um objetivo e com uma função. Tá?
também dá para entender que ele poderia ter dificuldade para enxergar. Eu não vou tomar, veja bem, querido, o meu propósito aqui é trazer os caminhos que temos. Inclusive, no livro do pastor Hernandes, né, que ele escreveu há pouco tempo, inclusive, lançou há pouco tempo, ele também faz uma colocação nessa direção. Ou seja, eu tenho 4 escritores que eu consultei que têm visões diferentes e colocam em várias direções. Que você pode interpretar tanto como uma chamada de atenção, tanto como uma questão de identidade, tanto como um propósito de dizer que não pode ser roubado de mim, como também tem uma dificuldade visual. Tem 4 interpretações aí nesse aspecto. Mas eu só quero salientar que em Gálatas ele escreve assim: que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Esse supostamente vindo de nós foi escrito em letras grandes. Tessalonicenses 2:2. E eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas, e dessa forma escrevo. Tessalonicenses 3:17, ele também tem essa mesma colocação, tá? Com esse propósito. Eu vou dizer para vocês, para evidenciar que em outras cartas tem essa indicação, tem esse indicativo, e com um propósito que se encaixa nesses temas. Mas, querido, isso não é determinante para a nossa vida espiritual. Isso são particularidades que é interessante para que você conheça e que eu não posso passar por elas sem explanificar para vocês, passar por versículos sem dar a interpretação ou a visão de alguns intérpretes, ok? E aí eu vou para o versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia e sejam sobre todos que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele escreveu toda a carta falando da interferência, falando da lei, explicando a lei, a liberdade que o crente tem, e depois a grande verdade que é andar debaixo do Espírito, controlado pelo Espírito, e a atitude que tem que ter quem assim o é. Então, nisso, eu fiz um resumão aqui, né? Então, você percebeu que ele trabalha isso e agora ele está dizendo o seguinte: os que desejam causar boa impressão exteriormente, ou seja, aqueles que estão preocupados com a aparência, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Por quê? Até então, gente, o cristianismo não era uma religião. O cristianismo era um braço do judaísmo, é como uma das seitas judaicas, como dos escribas, como os fariseus, como os saduceus, entendeu? Era apenas um grupo e que tinha resistência de outros grupos. Então, alguns que estavam com a ideia da circuncisão o faziam com o propósito de não serem perseguidos. Porque se dizia que se não fosse não obedecesse à circuncisão, estariam fora do judaísmo. E para não ser perseguido por ser antagônico ao judaísmo, como cristão, eles colocaram essa regra para aqueles que estavam chegando. Ou seja, era uma forma de escapar de conflito, de escapar da briga e de escapar, inclusive, de algumas situações, de serem colocados para fora da sinagoga, inclusive preso e açoitado, como Paulo foi. Então, essa história de causar uma boa impressão para os doutores da lei, para os mestres, e, gente, negócio de causar boa impressão, de querer dizer que ou expor título,
ou coisa que não casa muito bem com o reino de Deus. E Paulo está mostrando exatamente que esses caras estavam tentando, obrigando o pessoal da Galácia a se circuncidar. Há um rito que, para o judeu, é algo interessante, é necessário e faz parte da cultura deles, mas que andar debaixo da lei, eles já sabiam que não conseguiam. Cumprir toda a lei na forma como ela foi colocada e depois disseminada, e eu vou ratificar que a lei sofreu muito no período de que eles estiveram no exílio. Aliás, Israel, ainda debaixo do Império Romano, está em Jerusalém, mas está debaixo do Império Romano. E a influência helênica é fortíssima nesse período. A helenização é algo fantástico, inclusive em termos filosóficos, nesse período, a igreja luta contra isso também. E também depois outras lutas, inclusive filosóficas, com relação ao gnosticismo, que fica evidenciado na carta de João, são realidades daquele período. E Paulo, aí ele complementa: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim. E eu, para o mundo, estou crucificado, já estou crucificado com Cristo, que ele falou lá no 2:20. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. De nada vale ser circuncidado ou não. Gente, circuncisão está abaixo. O que importa é ser uma nova criação. Uma nova mente, uma nova visão. Paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel de Deus. Queridos, aí, versículo 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quando Paulo escreve isso, gente, só para você lembrar, na primeira viagem missionária, que ele foi colocado para fora da cidade como morto depois de ter sido apedrejado, e só para você saber que antes disso, ele também foi açoitado e alguém fez as contas aí, tá? Já tem um pessoal que faz as contas de quantos açoites Paulo recebeu. Não foi uma vez só. E quando ele fala, eu trago as marcas de Jesus, essa palavra, esse marcas aqui, ele é o estigmata. Estigmata era trazendo para os nossos dias, é como se fosse uma tatuagem. Cicatriz. Isso, cicatriz. Obrigado, querida. Eu trago essas marcas, a cicatriz, essa que é indelével, dá para ver no meu corpo, qualquer um pode ver. Porque ele entendia que isso fazia parte do seu ministério, fazia parte da sua vida por Jesus. E quando ele usa essa palavra aqui, todo mundo sabe da história dele, conhece a história dele, e lógico, viu o que aconteceu com ele, que os Gálatas sabiam que ele tinha sido colocado para fora da cidade como morto. E depois ele volta lá e prega. Quanta pedrada esse cara levou, quanta chibatada, e gente, quando você é açoitado naquela época, você é açoitado porque estava falando de Jesus, falando do amor de Deus. Por isso agora toma todo o significado. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as cicatrizes de Jesus. Gente, quando ele fala cicatrizes, a marca, ou seja, como se fosse algo que está na minha pele, da mesma maneira como os cravos estavam em Jesus. A profundidade disso é algo fantástico. E lógico, ele está finalizando a carta. Que ninguém me perturbe, pois ninguém pode falar contra mim, ou me acusar, ou tentar me desviar desse caminho, porque não tem mais como. Daqui eu não mudo mais. Eu estou nessa direção, e dessa direção eu não saio. E quero que vocês entendam que o caminho que eu estou seguindo é o caminho que vocês têm que seguir.
E a carta que começou sem saudação, e eu costumo dizer, eu gosto de dizer que ele começou enfiando o pé na porta, e já começou chutando o pau da barraca, e termina, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente saúda, gente, sempre com graça e paz. Graça, favor imerecido. Aquilo que você recebeu sem merecer. Aquilo que foi dado a você como presente, mesmo sabendo qual era a sua situação, qual era a sua realidade, qual era a sua vida, como você era, e conhecendo você por dentro, intimamente e pessoalmente. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja com o Espírito de vocês. E que assim seja. Amém. Que essa realidade seja na vida de vocês. Que seja a realidade de vocês. E ele termina de uma maneira tão pessoal, tão próxima e tão íntima, que essa carta se tornou uma carta circular. Andou por toda a galáxia e chegou em 2021 até nós, com toda essa profundidade e beleza. Aos olhos do mundo, essas marcas eram vergonhosas e infames, mas diante de Deus e dos anjos, elas excedem todas as honras do mundo. Essa frase é de Agostinho. Ou também santo conhecido como Santo Agostinho, mas foi um dos maiores teólogos da humanidade. Vou repetir a frase dele. Aos olhos do mundo, essas marcas eram vergonhosas e infames, mas diante de Deus e dos anjos, elas excedem todas as honras do mundo. Amém. E eu tenho que parar aqui. Meu relógio já me avisou que chegou o tempo e agora é o tempo de vocês.